Olá, a graça, a paz do Senhor Jesus. Queremos agora, nesse momento, entrar na presença do Senhor para agradecer essa oportunidade que temos de ficar um pouquinho junto, 15 minutos com Jesus, meditando na sua palavra. Amém? Convido você para orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Queremos agradecer, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecer a todos que nos ajudam a fazer esse programa, pedir a sua bênção na vida deles e na vida de todos aqueles que nos assistem. Senhor, fica agora conosco para que possamos, Senhor, falar aquilo que o Espírito Santo manda. E também, Senhor, abre todo o entendimento daqueles que nos ouvem. Fala com cada um, Senhor, em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Na semana anterior, no nosso estudo anterior, nós estávamos falando sobre capítulo 5 de Mateus, que nós estamos estudando. E nós estávamos atentando para os versículos de 13 a 16, e também sobre as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E nós estamos então comentando a respeito do caráter cristão, porque quando Jesus faz esse sermão, ele deixa muito claro como deve ser um crente em Cristo Jesus, como deve ser um cristão. E ele começa agora no versículo 13 a falar que nós somos o sal da terra. Nós falamos isso na reunião anterior. E vamos continuar falando agora o versículo 14. Ele diz também: vós sois a luz do mundo. É sobre isso que nós vamos falar agora. O que é ser a luz do mundo? Porque Deus nos equiparou a Ele, porque Ele se identificou como luz do mundo. A luz do mundo é Jesus. Então, quando ele nos diz que nós somos a luz do mundo, não resta a menor dúvida que é a luz dele que está sobre nós. Que nós, quando falamos, agimos, é preciso que as pessoas vejam não a nossa própria pessoa, mas veja Jesus em nós. Que a gente desapareça e Jesus cresça em nós. Então, é a luz de Cristo que nós precisamos na nossa vida. Luz, e quando ele mesmo diz, né, que ele é a luz, ele resplandeceu sobre as trevas, e nós somos a luz do mundo, porque o mundo nada mais é do que treva. Aqui jaz o maligno. Então, nos assombra ver tantas notícias ruins. O jornal, todos os jornais, parece que 90% das notícias são ruins. E de repente a gente tem a sensação até que as pessoas se agradam de ouvir tanta notícia ruim. Ou ainda as notícias boas não os agradam, porque é difícil um jornal que só dê notícia boa. Raramente aparece uma notícia boa. Aqui no mundo jaz o maligno, as trevas, e nós estamos no meio das trevas. Por isso, Jesus disse que nós somos a luz, e nós temos também, sim, que resplandecer sobre a treva. Primeiro, então, quando ele nos chama de luz, ele faz algumas colocações, né? A primeira colocação é essa, né? Que no meio das trevas, quando você acende uma vela, risca um fósforo, todas as atenções se voltam para aquele ponto luminoso. Então, se nós estamos representando Jesus, somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, é essa luz que tem que atrair as pessoas para Jesus. As pessoas hoje no mundo não têm alternativa, né? A gente até brinca, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se orar o bicho foge. Porque quando nós invocamos o nome de Jesus, a luz de Cristo, clareando, tudo vem à tona.
Tudo é consciente, tudo é visível e o bicho não suporta isso, ele foge. Então, quando ele fala que nós somos a luz, ele também nos coloca em lugares altos. O que ele quer dizer? Os cristãos não podem ser tímidos. Os cristãos não podem se envergonhar de Cristo, porque ele disse que aquele que se envergonhar de Cristo, dele, ele se envergonhará dele diante do Pai. Então, naquele dia, quando nós tivermos que chegar diante de Deus e Jesus for fazer referência à nossa pessoa, ao Pai, ele vai olhar para nós e vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Porque nós não o confessamos aqui na terra, né? Eu não posso chegar numa festa e apresentar um estranho ao meu amigo, porque eu não o conheço. Mas eu posso apresentar o meu amigo, porque o meu amigo eu conheço. E Jesus vai apresentar ao Pai aqueles que o conhecem. Então, como luz, nós temos que atrair as pessoas para Cristo, apresentar Jesus para as pessoas. E Ele nos coloca em lugares altos. Nós não acendemos uma lâmpada, uma vela, uma lamparina e colocamos debaixo da mesa, porque isso não iria iluminar o ambiente. Nós temos que pegar essa luz e colocá-la no lugar mais alto da sala. E aí, então, ela vai iluminar toda a sala. Então, Cristo não nos quer ver em lugares baixos. Cristo não nos quer ver escondidos. Ele quer que essa luz se resplandeça. E, para isso, Ele mesmo nos coloca em lugares altos. É preciso que a gente apresente Jesus para o mundo, que as pessoas possam ver o brilho de Jesus em nós, saber que Jesus está em nós. Mas é esse Jesus que está em nós que nos fez uma nova criatura. O nosso caráter, o nosso testemunho é que vai contar. Porque como eu posso apresentar Jesus se eu não tenho uma vida provada? Se eu tenho mau testemunho? Então eu não posso apresentar Jesus para as pessoas. As pessoas veem Jesus em nós pelos nossos atos, pelas nossas ações. Aquele que pratica o bem é de Jesus, mas aquele que pratica o mal é do diabo. Sob a luz, nenhuma mentira permanece. A luz revela toda a verdade. A luz traz à consciência fatos reais. O diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele é enganador. E as pessoas que não têm Jesus vivem na mentira. As pessoas que não têm Jesus são enganadas por falsos profetas, falsos pastores, que se dizem homens, mulheres de Deus, mas são servos de Satanás. Eles são facilmente enganados, eles não conhecem a verdade. Por quê? Porque aquele elemento pertence às trevas. O diabo pertence às trevas. Mas aquele que pertence à luz tem compromisso com a verdade. Imagine você fazendo alguma coisa no escuro, né? Aí você vê que ninguém está vendo, você pode ter alguma atitude ali que você jamais faria se a luz estivesse acesa. Mas dependendo da pessoa, esteja a luz apagada ou acesa, ela não vai fazer, porque o interior dela não permite, o coração dela não permite. Mas nós sabemos que se há luz, tudo o que for feito de errado será percebido. Mas se não há luz, tudo o que é feito de errado não é descoberto naquele momento. Mas haverá o dia em que tudo será descoberto, porque a grande luz, Jesus Cristo, resplandecerá de uma forma tão grande que tudo virá à tona, nada será encoberto. Mas por enquanto nós somos responsáveis por isso.
O meu compromisso é com a verdade. Eu só tenho compromisso com a verdade. O diabo é o pai da mentira. Então, é uma coisa interessante, né, que quando nós estamos conscientes das coisas, quando está claro o ambiente, tudo é nítido, tudo se pode perceber, tudo se pode fazer. Mas quando de repente tudo escurece, nós perdemos até o sentido e a direção das coisas. De repente não conseguimos nos identificar com o meio ambiente. Esses são os que vivem na treva, é mais ou menos assim. Pessoas que estão desorientadas, pessoas que estão confusas, pessoas que não sabem discernir a verdade da mentira, pessoas que são manipuladas pelos outros, pessoas capazes de praticar más obras. Então é pelo nosso testemunho, pelo nosso estilo de vida, pelo nosso compromisso com Deus, é que o mundo percebe essa nossa diferença. E é preciso que as pessoas vejam Cristo em nós para que elas sintam interesse em ouvir a palavra, em escutar o que nós temos a dizer para ela e crer, porque a palavra é muito clara, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não tem quem pregue, como que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus? Eu preciso ter a ousadia para pregar. Eu não posso ser tímido. Eu tenho que entender que eu sou luz. Eu tenho que entender que eu tenho que ser colocado em lugares altos. Eu tenho que entender que onde eu estiver, Jesus, que é comigo, não pode permitir que as trevas ali se sobressaiam. As trevas têm que desaparecer. A luz tem que invadir aquele ambiente. Eu não sei se eu estou sendo clara, peço a Deus, faça você entender o que eu estou dizendo nessa hora. Você tem parte com a luz ou tem parte com as trevas? Onde você se sente melhor? Você tem tido compromisso com a verdade? Você tem consciência dos seus atos, da sua obra? Você tem dado um bom testemunho de vida? As pessoas, quando olham para você, poderia classificar você como uma má pessoa ou uma boa pessoa? Porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos colocou aqui para que a gente pudesse se interrelacionar de uma maneira que o seu próprio propósito fosse cumprido em nós. Aí eu acho que a arte das relações humanas, a arte da gente se relacionar, é um dos maiores desafios que Deus nos deu. Então, eu tenho que ver qual tem sido meus frutos, que resultado eu tenho obtido no meio em que eu vivo. Eu consigo provocar uma certa transformação na vida das pessoas pelas minhas atitudes? Porque às vezes até são as pessoas que estão provocando transformações nas nossas atitudes. Mas se a gente fizer uma autoanálise, que conclusão nós chegaremos hoje? Tomando por base o meio em que você vive, a sua família, seu trabalho, a sua igreja, seu rol de amigos. Você tem provocado mudanças para melhor nas pessoas? Como as pessoas olham para você? Interessante que tem pessoa falando, não estou nem aí com o que os outros pensam de mim. Eu acho errado. Eu tenho que me preocupar muito, eu tenho que tentar me ver pelos olhos dos outros. Porque se eu sou luz, eu quero saber se eu estou alcançando, se eu estou levando esse meu propósito de trazer as pessoas para Jesus através dos meus comportamentos e dos meus atos. Meu querido, pensa nisso.
Faça uma autoanálise. Dá uma olhadinha por sua volta, no seu serviço, na sua casa, em todos os lugares que você frequenta. E veja que tipo de influência você está trazendo para essas pessoas que convivem com você. Amém? E eu quero orar e pedir para Deus para que você seja sal da terra e luz do mundo. Amém? Deus abençoe.